No final de 2012, o Ministério dos Transportes constituiu um grupo de trabalho incumbido de elaborar e consolidar propostas para o Programa de Desenvolvimento à Navegação de Cabotagem no Brasil. O programa, até o momento, não foi lançado, mas os estudos já realizados apontam as direções que se impõem seguir, se quisermos efetivamente estimular no país essa modalidade de transporte. É sobre isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que gostaria hoje de chamar a atenção deste plenário e da população brasileira. Há um consenso, senhoras e senhores senadores, em torno do diagnóstico de desequilíbrio de nossa matriz de transportes. Em 2005, 58% do transporte de cargas era feito por via rodoviária. Apenas 13% do total de cargas eram transportadas por via aquaviária. Essa concentração nas estradas, somada às dificuldades de investimento na manutenção e na ampliação da rede rodoviária, contribui fortemente para a existência de gargalos que acabam asfixiando a nossa atividade econômica. É estratégico, portanto, investir na diversificação da matriz, viabilizando o transporte ferroviário, hidroviário e a cabotagem, assim como garantir a integração entre esses diversos modais de maneira a criar alternativas que aliviem ou evitem esses gargalos que hoje existem no país. Ora, senhor presidente, a busca de alternativas que contornem esses pontos de estrangulamento logístico que afetam nossa malha de transporte já tem feito com que a procura pelo transporte ferroviário e hidroviário cresça no Brasil. O transporte de contêineres por via ferroviária, por exemplo, cresceu 71 vezes em 13 anos. Entre 1997 e 2010, o transporte de contêineres na cabotagem cresceu 34 vezes. Entre 2004 e 2011, o crescimento médio anual da movimentação total de carga na cabotagem foi de 8%. Com o crescimento médio anual da movimentação de carga geral chegando a 15%. Ou seja, a movimentação nessa modalidade tem crescido mais fortemente que a economia, o que indica que tem se mostrado uma opção viável e muito interessante. Já existe, portanto, um movimento em direção ao transporte aquaviário e à cabotagem em particular, e isso é muito bem-vindo. O próprio mercado e a dinâmica da economia têm se incumbido de fazer crescer a procura por esse modal. Basta agora garantirmos as condições para que esse movimento se sustente e se expanda nos próximos anos, com políticas públicas de investimento e com planejamento adequado. Devemos começar, senhor presidente, por eliminar alguns obstáculos que ainda entravam ou limitam o crescimento da cabotagem no país. O crescimento do modal, nos últimos anos, demonstra que pode ser competitivo em comparação com o transporte rodoviário, em termos de custos. Efetivamente, o preço do frete de cabotagem é vantajoso, sobretudo dos grandes volumes de carga. Para se ter uma ideia, uma embarcação pode transportar até 5.000 toneladas, o equivalente a mais de 70 vagões, com capacidade para 70 toneladas, ou mais de 140 carretas. Olha só, uma única embarcação, uma única barcaça, pode transportar o equivalente a 140 carretas de soja ou de outro produto. É essa vantagem desse modal, essa vantagem desse modal
pode ser reforçada por meio de algumas poucas medidas. Hoje, por exemplo, o preço do combustível fornecido às embarcações de cabotagem é superior ao que é cobrado das empresas estrangeiras, apesar do que diz a lei. Além disso, o subsídio que é dado ao óleo diesel consumido nos modais terrestres não tem equivalente para o combustível de navegação. O óleo bunker, cujo preço interno acompanha o preço internacional. Uma medida, portanto, que incidisse diretamente sobre a política de preços dos combustíveis para a navegação já seria um estímulo importante, sobretudo no cenário de crescimento desse modal, que temos observado nos últimos anos. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, Sindarma, em alguns tráfegos de cabotagem, o custo do combustível se aproxima de 50% do valor do frete. Senhor presidente, para se transportar um container de Porto Velho para Manaus, que dá em torno de 800 quilômetros, custa mais do que transportar esse mesmo container de Manaus num navio para a China ou para a Índia. Olha só a diferença, fica mais caro transportar uma mercadoria de Porto Velho para Manaus, repito, 800 quilômetros de navegação, de cabotagem por água, do que transportar esse mesmo volume do porto de Manaus, onde atraca os navios, para a China ou para a Índia, para qualquer país da Ásia. Então está muito caro o frete ainda de cabotagem no nosso país. Além disso, não faz sentido, senhor presidente, submeter a navegação de cabotagem exatamente às mesmas regras a que é submetida a navegação de longo curso. Por exemplo, deve ser garantida a possibilidade de que os práticos sejam substituídos por comandantes de cabotagem. Os custos muito elevados da praticagem pesam desproporcionalmente mais sobre o transporte interno de cargas do que sobre o comércio exterior. Também não faz sentido submeter a carga nacional à mesma burocracia a que tem de se submeter à carga internacional. Isso contribui para alongar os prazos de cabotagem, com inevitável impacto sobre a competitividade desse modal. Essa, aliás, é a desvantagem mais frequentemente apontada pelos empresários. O elevado tempo de trânsito, que muitas vezes tem a ver com uma combinação de burocracia e de ineficiência nos portos. Quanto a isso, a recente criação da Comissão Nacional das Autoridades nos Portos, CONAPORTOS, deve contribuir para agilizar os trâmites burocráticos com a consequente redução dos tempos de trânsito. Também está sendo estudada uma política de incentivos nas taxas portuárias, com a isenção de taxas das diversas autoridades atuantes nos portos, como a Anvisa, a Polícia Federal, a Vigilância Agropecuária e a Marinha do Brasil. Da mesma forma, considera-se a possibilidade de redução dos custos com a tripulação nos moldes das medidas de desoneração propostas no Plano Brasil Maior. Uma limitação importante para o crescimento da cabotagem no Brasil é o número de embarcações. Em 2011, a frota brasileira de cabotagem tinha 53 navios. A meta era que se chegasse em 2017 com 96 embarcações. Estuda-se dispensar as empresas de comércio exterior de recolher o imposto de importação por 5 anos, desde que invistam os recursos na construção de novos navios. Propõe-se também que recursos do Fundo de Marinha Mercante possam ser usados com a alavancagem de até 95% e condições especiais de financiamento. Também se considera a suspensão da cobrança de PIS e COFINS sobre peças e equipamentos, incluindo-se
as embarcações no regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REID. Por fim, aumentando o número de embarcações, temos a necessidade de formar mão de obra qualificada. Anualmente, já há uma carência de profissionais na Marinha Mercante. A necessidade de formar novos quadros crescerá naturalmente na mesma medida em que o número de embarcações aumentar e em que o transporte de cabotagem se intensificar. Estuda-se usar o Pronatec para estimular a formação de oficiais envolvendo instituições como o Sistema S e os institutos federais. Recentemente, a Transpetro criou a sua academia marítima, com sedes no Pará e no Rio de Janeiro, com o objetivo de formar e aperfeiçoar oficiais, em complementação à formação oferecida pela Marinha. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as vantagens da cabotagem ultrapassam largamente as suas possíveis desvantagens, como o tempo de trânsito mais longo. A cabotagem não apenas é mais segura, o que acaba se refletindo no custo menor das apólices de seguro, mas é mais econômica, especialmente se pensarmos em termos de ganhos de escala, e mais ecologicamente sustentável do que outras modalidades de transporte. Em uma viagem de 1.000 quilômetros, transportando 1 tonelada de carga, uma embarcação consome 4 litros de combustível. Uma composição ferroviária consome 50 a mais, ou seja, 6 litros, 50% a mais, ou seja, 6 litros, enquanto que um caminhão consumirá 15 litros. Para transportar 1 tonelada a uma distância de 1.000 quilômetros, um trem produz 3 vezes mais monóxido de carbono e um caminhão 9 vezes mais do que um rebocador. Quanto ao dióxido de carbono, um caminhão produz 10 vezes mais do que um empurrador. Essa vantagem apenas já faz com que o transporte de cabotagem seja marcadamente superior, especialmente no transporte de longa distância a de cargas mais volumosas. Quero finalizar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, lembrando que para a região norte, em particular, o estímulo da cabotagem é especialmente estratégico, sobretudo se articulado com o transporte hidroviário. Hoje, o Norte e o Nordeste já concentram boa parte da atividade de cabotagem, e isso tem se intensificado. O incentivo à cabotagem, combinado com o investimento complementar em nossas hidrovias, pode ser um estímulo poderoso à atividade econômica de toda a região, com a criação de novos corredores para o escoamento de nossa produção, diminuindo a dependência do transporte rodoviário e com todas as vantagens que apontei. Eu não acredito que vá diminuir muito, porque aumenta a cada ano a produção. Mesmo com o aumento das ferrovias, das nossas hidrovias, do transporte de cabotagem, vai continuar também a utilização nas nossas rodovias. Por isso eu defendo também um amplo programa de duplicação das nossas rodovias, de manutenção, de recapeamento, a exemplo que está sendo feito hoje na BR-364 e em outras rodovias federais no estado de Rondônia e no Brasil. Enfim, senhoras e senhores senadores, quero concluir fazendo um apelo ao governo para que ponha em prática o mais rapidamente possível esse conjunto de medidas de incentivo à cabotagem. Tenho certeza de que o investimento nessa área estratégica terá um efeito multiplicador importante, com reflexo em toda a nossa atividade econômica, especialmente para a região norte do nosso país. Senhor presidente, antes de encerrar, queria dizer que a nossa presidente da República deverá estar em Rondônia depois de amanhã, na quinta-feira. Ainda está sendo trabalhada a agenda, mas há grande possibilidade dela estar em Rondônia, em Porto Velho, na próxima quinta-feira pela manhã.
onde visitará as usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, visitará também as subestações que vão mandar energia de Rondônia para os grandes centros consumidores, começando por São Paulo, onde a subestação receptora será na cidade de Araraquara, no estado de São Paulo. São duas linhas mestras de subestações que saem de Porto Velho, Rondônia, e vêm para o estado de São Paulo, onde será distribuída para outros estados da região sudeste, sul e sudeste do país. E eu queria também, concluindo, dizendo da nossa alegria de receber a presidente da República em Rondônia, acho que pela terceira ou quarta vez durante o seu mandato, e como chefe da Casa Civil ainda do governo Lula, ela foi algumas vezes também a Rondônia, e eu queria pedir para que ela tratasse desse assunto, além da energia elétrica, deverá visitar também a ponte que liga Porto Velho a Manaus, na BR-319, a ponte sobre o Rio Madeira, uma ponte de 1.090 metros, a maior ponte até o momento do estado de Rondônia, e talvez uma das maiores da região norte, só perdendo para a ponte lá sobre o Rio Negro, lá no estado do Amazonas, próximo da cidade de Manaus. Essa ponte já está quase pronta, estão encabeçando a última cabeceira do lado da cidade, que a outra do outro lado, indo para o Maitá, a Amazonas, já está pronta, e logo, logo essa ponte ficará pronta para a sua inauguração, e que será um marco histórico para o estado de Rondônia, para a cidade de Porto Velho, para o estado do Amazonas, por que não dizer para a região norte do nosso país. Mas dizer também que essas usinas que foram construídas em Rondônia ainda não têm eclusas. Eu falava aqui da cabotagem, das nossas hidrovias, e se fizermos eclusas na usina de Santo Antônio e Jirau, que já tem projetos, só não foram feitas junto com a barragem, junto com as obras, e mais uma usina que deverá sair, que é uma usina binacional, na fronteira do Brasil com a Bolívia, próximo de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, o rio Guaporé, que vai do Mato Grosso a Rondônia, e interliga ao rio Mamoré, ao rio Madeira, logo um pouco abaixo, poderíamos tornar navegável toda essa extensão do Mato Grosso até Porto Velho, pelo rio Guaporé, Mamoré e Madeira, e aí interligando a hidrovia do Madeira, que é essa que eu estava falando, que já transportamos muita carga de Porto Velho para Manaus, para Itacoatiara, para Manaus. Então, futuramente, vamos ter uma grande hidrovia saindo do Mato Grosso e levando soja ou outras cargas para os portos do Rio Amazonas, onde atraca os navios que vão para a Ásia, para a Europa e para todos os lados. Então, eu sou muito otimista quanto ao transporte, aos modais de transporte na região norte do Brasil, que faz parte do norte competitivo, que são os nossos portos, as nossas rodovias e as nossas hidrovias, e futuramente também a ferrovia ligando Mato Grosso ao porto de Porto Velho e Rondônia. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.